Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo de quadrinhos para vocês. Começando logo a semana com o pé direito, vamos de checklist da Panini. Eu vou comentar aqui sobre os principais lançamentos da Marvel e da DC para esse mês de agosto de 2020, tá bom? Olha só, a capa fica aí por conta dessa minissérie Decomposição. Adorei esse nome em português que tá finalmente chegando aqui no Brasil. Então a DC ganhou a capa desse mês aí do catálogo, né? Mas o catálogo sempre começa pela Marvel, tá? E o primeiro lançamento da Marvel para esse mês é esse encadernado aí de capa dura, a história do universo Marvel, tá? Galera, parece que agora tá na moda fazer esses resumões aí ilustrados, né? Como é X-Men Grande Design do Ed Piscor, que é um resumo de toda a cronologia, de toda a história dos X-Men, né? E agora parece que isso deu super certo. A gente vai ter aí, ó, essa história do universo Marvel com o roteiro do Mark Waid, que é um cara que conhece muito o universo Marvel, né? E desenhos do Javier Rodrigues, né? É uma pena que seja um encadernado de capa dura, vai ter um precinho aí de R$ 72, né? De repente seria legal isso no encadernado de capa cartão, mas é uma mega história. Eu dei uma olhada nas imagens aí na internet, cara, e o Javier Rodrigues, ele fez umas páginas duplas assim, cara, com um monte de informação. Vai ser um gibi bem maneiro, tá, pessoal? Então, 240 páginas, a minissérie já está completa aí nessa edição de capa dura, tá? E aí a gente vem para uma parte especial aqui do checklist da Panini dedicada à Carnificina Absoluta, né? A página toda preta ali e as principais revistas aí impactadas pela saga, né? Olhando de baixo para cima, a gente tem ali a última edição dessa minissérie, que é a Carnificina Absoluta número 3, né? Então chega ao fim nesse mês. Foi uma minissérie em 3 edições, com 3 edições também daquele encadernadinho Contos Sangrentos, tá? Que são os tie-ins, né? Ou seja, são aquelas histórias da saga que impactam nos outros heróis do universo Marvel, tá? Em Contos Sangrentos número 3, que é esse encadernadinho de capa cartão, R$19,90, a gente vai ter ali, ó, a Carnificina Absoluta no Imortal Hulk, na Capitã Marvel, né, no Punho de Ferro e mais no Miles Morales também, né? Mais uma edição acima, a gente tem a revista mensal dos Vingadores, que também vai ter coisa de Carnificina Absoluta. Vai terminar aquele arco, né, dos motoqueiros fantasmas, com o motoqueiro fantasma cósmico, com o Johnny Blaze, com o Robbie Reyes, né, e aí vai ter uma história ligada à Carnificina Absoluta com os Vingadores, tá bom? Venom número 16, mesma coisa. Tem uma história ligada à Carnificina Absoluta e depois a gente tem uma história da revista mensal do Venom, né? Essa daí é a revista mensal, R$9,90, né? Aquele papelzinho lá maneiro e tal, capinha, né, mais ou menos durinha ali. Falando em mensal, na próxima página do encadernado a gente tem a mensal do Capitão América, que está chegando aí ao número 11. Nessa edição termina aí esse arco, né, da lenda do Steve, tá? Eu confesso que Capitão América eu acompanhei até a número 6 e agora estou esperando as próximas edições chegarem no sebo, tá? Mas as 6 primeiras edições foram bem legais, tá? E eu tô super ansioso para ler o restante das revistas mensais aí do Capitão América. Quarteto Fantástico, O Filho Pródigo, tá? Na verdade não é bem Quarteto Fantástico, tá, pessoal? Esse daí é um encadernadinho de capa cartão, 112 páginas, R$19,90, baratinho, e aí a gente vai ter um crossover de Quarteto Fantástico, Guardiões da Galáxia e quem mesmo? Surfista Prateado, tá? Então vai cair um alienígena na Terra Selvagem, o Quarteto Fantástico vai lá para investigar, e aí a gente, enquanto esse alienígena tenta voltar para casa, a gente vai ter a participação do Surfista Prateado e dos Guardiões da Galáxia também, tá? O que me deixou animado é que, apesar de ser 3 pedaços, né? Uma história com os quartetos, outra história com o surfista e outra história com os guardiões, todas elas são desenhadas pelo mesmo cara, é o Jorge Fornes, tá? E esse cara, ele desenha bem, tá, pessoal? Ele já desenhou aí umas edições aí do Batman, eu dei uma olhada no desenho assim, tá muito legal, né? Então dá essa sensação de continuidade. Eu vou com certeza conferir essa edição Quarteto Fantástico Filho Pródigo. E reparem como o Quarteto Fantástico tá em alta, né? A gente tem os encadernadinhos aí de capa cartão saindo e eles estão participando de várias minisséries, tá? Em breve vai ter uma minissérie do Quarteto também com os X-Men do Jonathan Hickman.
Batman, tá? Aí a gente tem o segundo número do Demolidor. Demolidor volume 2, R$19,90, encadernadinho de capa cartão, tá, pessoal? Esse daqui é o número 1, é o Só Medo, né? Ainda nem fiz o review aqui pro canal, mas eu já li. Esse material aqui tá muito bom. Mudou o desenhista, tá, pessoal? Não vai ser o Marco Checchetto, vai ser um outro camarada aí, mas o cara desenha legal também. Então, tá mantendo o nível, é o Chip Zdarsky desenhando, né, escrevendo, quer dizer, e o que acontece? A gente vai ter o Matt Murdock meio que desistindo de ser o Demolidor nessa edição. Será que ele vai conseguir deixar de lado a vontade dele de proteger Nova York? Né? É isso que a gente vai ver nessa edição do Demolidor volume 2. O volume 1 é muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu tenho que ler, eu vou aproveitar e vou ler o volume 1, volume 2 e já faço um videozão, um reviewzão completo abordando essas duas primeiras edições aqui no canal, tá bom? Mas se você pegou o número 1, certamente você não pode perder essa edição aí, número 2. E aí a gente tem o quarto volume do Thor, tá? Encadernado termina aí essa fase do Thor, começou no número 1, mostrei aqui no canal a edição número 1, a edição número 2, e agora a edição número 3 foi da Guerra dos Reinos, não consegui ler, e a gente tem essa edição número 4, tá? E essa edição, pessoal, encerra a fase do Jason Aaron. O Jason Aaron escreve o Thor há mais de 7 anos, tá? Começou lá no Carniceiro dos Deuses, há um tempão atrás, e o cara vem escrevendo Thor até hoje. Essa é a última encadernado com o Jason Aaron à frente do Thor, tá? E aí depois a gente vai ter um novo roteirista entrando, um novo desenhista também, uma nova fase pro Deus do Trovão. Mas a gente tem esse último encadernado aí, que vai ser com o Thor do futuro e as netas dele, as donzelas do Trovão. Então, para quem está acompanhando aquele encadernado do Thor, né, para quem está acompanhando toda essa fase do Jason Aaron, é para fechar bonito, pessoal. Thor volume 4, encadernadinho de capa cartão, baratinho, R$19,90, adoro, tá? Campeões volume 4, galera, para quem está acompanhando aí os Campeões, né, quem está acompanhando começou a acompanhar na revista mensal, depois passou para encadernado, né? O primeiro foi esse daqui, ó, que saiu em maio de 2019, depois a gente teve a segunda edição em setembro do ano passado, e a terceira edição já impactando ali com Guerra dos Reinos, lançada em março desse ano. Essa edição aí que está no checklist é a última edição dos Campeões, tá? Eu fico muito triste, cara, por ver uma equipe adolescente que tem tanto potencial com o título sendo encerrado pela Marvel. Né? A minha filha, ela adora Miss Marvel e está acompanhando toda a trajetória dos Campeões desde a revista mensal, e ela ficou bastante triste de saber que vai terminar nessa edição. Então imagino que mais um monte de gente que está acompanhando esse título vai ficar chateado também. Eu espero que os Campeões retornem em breve, tá? Mas esse é o último encadernado dessa equipe de adolescentes da Marvel, tá? E aí a gente tem um lançamento que, confesso para vocês que eu não estou muito animado, tá, pessoal? Eu não tenho PlayStation 4, não tenho previsão de jogar esse jogo dos Vingadores, mas já tem uma galera jogando a versão beta e tá se amarrando, né? Então, se você é um desses caras, né, que já até zerou o jogo na versão beta, tá aí, ó, o encadernado Vingadores Gamerverse, e a gente vai ter reunido nesse encadernado, que vai ser um encadernado de capa cartão baratinho, R$19,90, né? A gente vai ter ali 5 edições, né? Hulk, Thor, Capitão América, Homem de Ferro e Viúva Negra. Então ali a gente vai ter os principais personagens do jogo em histórias curtas ali. Eu dei uma olhada na arte, pessoal. A arte é bem genérica, tá? Não tem nenhum desenhista especial. Então é uma edição para complementar ali, talvez, a história do jogo. Confesso que não estou muito animado para essa edição não, tá? Wolverine A Longa Noite. Esse encadernado, pessoal, encadernadinho de capa cartão também, baratinho, 120 páginas, R$20,90. É uma minissérie em 5 edições. Essa minissérie, pessoal, foi um podcast oficial da Marvel, né? Então ele se transformou de podcast, fez tanto sucesso que saiu aí um encadernado. E essa história vai ter uma sequência já para ser lançada em breve, mas é uma edição fechada ali, uma minissérie em 5 edições, e vai ter o Wolverine investigando uma parada que está acontecendo lá no Alasca, tá? É uma história, eu já até vi um filme no Netflix que rola uns assassinatos lá no Alasca, né? Então vai ser mais ou menos nessa vibe aí, eu acredito, tá? Gwen Aranha, volume 2 de 2, tá? Ano passado, depois do Aranha Gedon,
a gente teve os principais Homens-Aranha ganhando minisséries, né? Então a gente teve o Miles Morales, a Gwen-Aranha e teve também o Octopus Superior, tá? Esse encadernado volume 2 é a continuação desse volume 1 aqui, tá? Não é mais o Jason Latour responsável pela Gwen-Aranha, mas as histórias são bem legais, tá? Nesse primeiro encadernado aqui a gente teve ali uma parada de realidade alternativa e agora a gente vai ter a Gwen-Aranha de volta, tá? Eu acho que termina nesse... acho não, com certeza termina nesse encadernado, então vão ser só 2 volumes da Gwen-Aranha, da Aranha Fantasma, tá bom? Encadernadinho também, capa cartão, R$ 22,90 aí. Aí a gente tem, pessoal, o retorno do universo 2099. Lá na década de 90, a Marvel escreveu, né, criou um universo alternativo com os heróis que se passava 100 anos no futuro, no ano de 2099. Tá? Essas histórias fizeram um baita sucesso, principalmente o Homem-Aranha, mas eu gostei, confesso para vocês que eu gostei da maioria delas, porque eu sou fã de realidade alternativa. Né? Então esse universo 2099 vai voltar esse mês, né, em 2 encadernados. O primeiro deles sai agora em agosto e é esse 2099 volume 1 Alpha. Tá? Esse encadernado, pessoal, vai ter alguma ameaça lá que o universo 2099 está prestes a acabar, vai ter algum problema lá, e isso vai começar na revista do Espetacular Homem-Aranha. Tá vendo aqui, ó, esse pôster que eu tenho aqui com o Homem-Aranha 2099 pulando? Então, vai começar na revista mensal do Homem-Aranha e a gente vai ver também a repercussão nessa minissérie. Tá? Ainda nesse encadernado, a gente vai ver, além do 2099 Alpha 1, vai ter também Justiceiro 2099, Quarteto Fantástico e Conan 2099. Eu não faço ideia, cara. Eu tô muito curioso para ver essa versão 2099 do Conan, tá? Só isso aí eu acho que já vai valer a pena eu conferir esse encadernado. Não é um encadernado tão caro assim, então vale a pena. E aí a gente vem para a próxima lançamento aí, que é Marvel Saga, o Espetacular Homem-Aranha volume 2, tá? É a fase do J. Michael Straczynski sendo republicada aqui no Brasil nesse formato, capa dura, né? E a primeira edição foi R$19,90, ainda não tive a oportunidade de ler, tá? Que é essa edição aqui de Volta ao Lar. E aí a gente tem a segunda edição já custando R$34,90 e depois é que o bicho pega, porque a outra edição, a número 3, já vai para R$59,90 e aí vai ficar nesse valor aí. Vai ser aquela coleção que começa R$19,90 e depois, né, fica um preço mais alto. Nessa edição, pessoal, que ainda está um pouco barata, R$34,90, são mais de 200 páginas, a gente vai ter desenho do John Romita Jr., que é muito show, e essa edição é especial, porque dentro dela a gente tem aquela história especial do Homem-Aranha que se passa no 11 de setembro. Então, se você perdeu isso na época que saiu e só ficou escutando isso até hoje, né, que todo mundo fala bem dessa história, talvez seja a sua oportunidade de pegar aí até as estrelas esfriarem, tá? Que esses Marvel Saga Espetacular Homem-Aranha número 2, tá? Aí a gente tem outro lançamento em capa dura do Espetacular Homem-Aranha, volume 6, Espiral, tá? Esse material, pessoal, eu confesso para vocês que não gostei. Tá? É o Gary Conway, um escritor que fez muita fama no Homem-Aranha, escrevendo A Noite que a Gwen Stacy, né, morreu. Tá? Agora a gente vai ter ele de volta às histórias do Homem-Aranha, com desenho do Carlos Barberi. Tá? Isso é uma republicação de material que saiu aqui no Brasil em 2016, na revista mensal Homem-Aranha Aranha Verso. Tá? Exatamente o mesmo encadernado está aqui nas minhas mãos, tá bom? Sendo que esse daqui custou R$18,20, eu comprei no sebo, deve ter sido R$10, então tá aí a diferença. É o Carlos Barberi desenhando, tá? Ele tem um desenho bem estilizado, meio que Joe Madureira ali, meio Humberto Ramos, mas a história eu confesso para vocês, pessoal, que eu não gostei. Tem uma heroína nova chamada Aparição, né? E é uma guerra de gangues. Essa heroína nova aqui, ó, tá? Não gostei dessa história, pessoal, confesso que ela é bem fraca. Esse é um encadernado que provavelmente muito em breve vai estar à venda com promoção na Amazon, tá?
Aí vem a cereja do bolo do nosso checklist aqui da Marvel, que é X-Men número 2, tá? Eu fiz o review aqui do canal, pessoal, da primeira edição, é a nova fase dos X-Men pelo Jonathan Hickman. Esse material aqui tá bombando, tá muito bom, o hype realmente foi justificado e já me falaram nos comentários desse vídeo aqui, já me falaram que na segunda edição, essa edição aqui ela é bem carregada no roteiro, tá? É muita coisa nova que o escritor quer apresentar pra gente, tá? Mas a segunda edição já tem umas pancadarias, já tem umas cenas de luta e o pessoal falou que a segunda edição é muito boa. Comentaram no meu vídeo aqui do review do X-Men número 1, então eu tô muito ansioso para continuar lendo sobre essa nova fase. Vão ser 4 encadernados, tá, pessoal? Essa edição número 2 não tem na Amazon, não tem, eu acho, no site da Panini, se eu não me engano, e tem que ir para as bancas, tem que comprar nas bancas antes que esgote, tá bom? Ou então fazer a assinatura da Panini lá, da minissérie completa. Eu acho que fica R$ 89,00, tem direito lá às 4 edições da minissérie, não tenho certeza, tá? Aí a gente tem lá Thanos, Irmãos Infinitos, né? Jim Starlin trabalhando de novo com o personagem que ele criou para Marvel, né? Essa é uma edição que provavelmente foi lançada ano passado, tá? E agora está chegando esse ano aqui no Brasil. Eu nem li ainda, confesso para vocês, aqueles 3 encadernados, né, que é Revelação Infinita, Relatividade Infinita e Final Infinito. Não li ainda, tá? Só que esse daí, pessoal, eu tô pilhado. Por quê? O desenho dele é do Alan Davis, né? Faz um tempo que eu não vejo o Alan Davis desenhando para Marvel e eu adoro o traço dele. Então, é um capa dura que não tá tão caro assim, R$ 46,00. Eu tô animado de pegar esse Thanos aí para dar uma lida, tá bom? Aí a gente tem um encadernado, a gente passou do encadernado que não era tão caro para um encadernado de capa dura que infelizmente saiu nesse formato, tá? Por que eu digo infelizmente, pessoal? Raio Negro, o Rei Aprisionado, tá bom? Essa minissérie, né, esse título do Raio Negro ganhou o Eisner lá fora, lá nos Estados Unidos, entre 2018 e 2018 de melhor série. Tá? Essa a gente vai ter nesse encadernado a série completa do Raio Negro, as 12 edições da revista que começou em 2018 e foi até 2019, com roteiro aí do, como é que é o nome do camarada aqui? Saladin Ahmed. Tá? Que é um cara, é o mesmo cara que está escrevendo aí a Miss Marvel, a magnífica Miss Marvel e o Miles Morales. Esse encadernado aqui, tá, pessoal? Né? Se você gostou desse encadernado aqui, se você gostou da magnífica Miss Marvel, leia Raio Negro. É uma pena, porém, que saiu nessa edição de capa dura. Tá? Por quê? O preço foi lá em cima, R$ 89,90. Talvez teria sido melhor 2 encadernadinhos de capa cartão, né? 6 edições cada uma, R$ 20,00, R$ 40, seria metade do preço, né? Melhor do que lançar em capa dura, menos pessoas terão acesso aí a esse material. Então eu sou um defensor das capas cartão. Estou adorando. Vocês podem ver que a maioria dos meus encadernados aqui são todos capa cartão, tá? É o custo-benefício melhor, é o que eu mais tenho lido atualmente, tá? Além, é claro, das revistas mensais. E aí a gente vai para a última parte desse checklist da Marvel, que é o Homem de Ferro 2020. Tá? Para quem não conhece, pessoal, lá em 1984 ou 86, não lembro, mas foi na década de 80, né? Teve uma minissérie do Homem-Máquina, né, que se passava no futuro, aquele negócio de mega corporação, né? E aí a gente teve um vilão que na verdade era um velho conhecido, era o Homem de Ferro do ano de 2020, né? Um parente longínquo do Tony Stark, é um camarada chamado Arno Stark, e ele era um cara meio do mal, sacou? E a gente vai ter agora, como o ano de 2020 já chegou, né, esse futuro imaginado lá na década de 80, a gente acabou chegando nele, a Marvel compilou as histórias do Homem de Ferro 2020 nesse encadernado. Só que olha só, capa dura, R$ 90,00. Puxado, hein? Puxado. 300 páginas. Nesse encadernado aí, por exemplo, pessoal, a gente vai ter a republicação dessa minissérie aqui, do Homem-Máquina, do Barry Windsor Smith, que é aqui que aparece o Homem de Ferro 2020 pela primeira vez. Então, se você já tem esse material aqui, cuidado para você não se decepcionar, porque a gente vai ter aquela história clássica, né, dele com o Homem-Aranha, que saiu aqui no Brasil em Grandes Heróis Marvel, depois vai ter essa minissérie aqui e mais algumas participações do Homem de Ferro 2020 aí,
lá nos anos 2000, tá? 2009, 1989, vai ter mais umas 2 ediçõezinhas, tá? E assim a gente encerra esse catálogo da Marvel, tá? Tem alguns títulos que estão chegando aí, ó, para títulos em formato digital, para quem gosta de ler aí pelos aplicativos, né, da Amazon, Apple Books, Google Play. Tem lá os lançamentos de agosto, coleção histórica Marvel, Deadpool clássico, Demolidor, Marvel Gamerverse. Então a Panini está tentando atender também ao público que não tem mais espaço para guardar tanto gibi e prefere ler só as histórias pelo tablet aí, pelo celular, tá bom? Vamos agora, pessoal, para o checklist da DC. E o checklist da DC já começa com Black Label, tá? Esse selo Black Label, pessoal, ele veio para dar uma liberdade maior para os criadores, né? Por enquanto eu só tenho Superman ano 1, né? São 3 edições. Tenho também Harleen, as 3 edições, e peguei a primeira aqui do Batman, o Último Cavaleiro da Terra. Então, são edições não ligadas à cronologia atual da DC, onde os criadores têm a liberdade de trabalhar com os personagens em histórias fora do universo da DC, tá? E nessa edição, Coringa e Arlequina, a gente vai ter uma reinterpretação desses 2 personagens. A Arlequina, por exemplo, ela trabalha junto com a polícia de Gotham City, ela é uma psiquiatra forense, ela estuda os perfis dos criminosos e ela vai estudar o perfil aí do Coringa, tá? Quem escreve, pessoal, é a Cami Garcia. Ela é aquela menina que escreveu a História da Ravenna, do Gabriel Piccolo, lançada há pouco tempo atrás aí pelo selo DC Teens, né? É uma história muito boa, então eu estou ansioso para ver ela desenhando aí o Coringa, né? Ela trabalhando aí com o Coringa e com a Arlequina. Falando em Arlequina, a gente tem aí o 3º volume do encadernado da Arlequina, e esse encadernado, cara, estão vendo aí, ó, ela tá de Robin, cara. Pois é, teve um crime lá em que ela foi acusada erroneamente, né? Então ela vai trabalhar junto com o Batman para tentar provar a inocência dela, né? Mais um encadernado da Arlequina. Eu prefiro particularmente esse formato, tá, pessoal, de encadernado, do que acompanhar que é a revista mensal. Então, para quem está acompanhando esse encadernado da Arlequina, é uma boa pedida, tá? Revista mensal do Batman, número 41, edição de R$ 9,90, né? O Batman e a Mulher Gato voltam para Gotham lá e vão ter que lidar aí com o Bane, né? Faz parte dessa saga aí, Cidade do Bane, que está saindo na revista mensal. Eu não estou acompanhando as mensais da DC, tá, pessoal? Só estou pegando algumas edições especiais, encadernados, mas algumas delas aqui eu sei mais ou menos o que se trata. O Exterminador é o último encadernado, tá, pessoal? Aí termina na edição 50. Esse título do Exterminador, né, agora na DC Renascimento, tem sido um título bem elogiado, né, mas infelizmente vai chegar ao fim nessa edição aí. Então foram 7 encadernados do Exterminador dentro aí dessa DC Renascimento, tá bom? Liga da Justiça termina aqui o arco do Scott Snyder, tá? E aí depois a gente provavelmente deve ter o ano dos vilões aí, tá? Aí a gente tem Mulher Maravilha também, número 41, né? Vai também ser ligada a essa saga nova aí, Leviatã, tá? Superman 18, né? Esse é o Superman, pessoal, do Brian Michael Bendis. E nessa edição a gente vai ter o retorno da Legião dos Super-Heróis, que é aquele grupo do futuro, né? Teve até um desenho animado alguns anos atrás. A Legião dos Super-Heróis volta à continuidade do universo DC. E eles não querem o Superman, eles estão atrás do Superboy, do Jonathan Kent. Então a gente vai ver lá o Jonathan Kent ingressando na Legião dos Super-Heróis. O roteiro é do Brian Michael Bendis, que saiu da Marvel há pouco tempo para escrever as histórias do Superman na DC, tá? Batman e Superman número 2, continuação do primeiro encadernado que saiu mês passado ou mês retrasado, se eu não me engano, tá? Nesse daí a gente vai ter alguns heróis sendo infectados pelo Batman que ri. E logo na capa aqui a gente já tem um spoiler, o Shazam que ri. Tá? Então o Batman e o Superman vão ter que lidar com o Shazam que ri, e é esse Shazam infectado lá pela toxina do Batman que ri, tá bom?
Injustiça Volume 2, número 2. Para quem gostou do game, né, as histórias estão sendo publicadas aqui no Brasil nesse formato de encadernado de capa cartão, tá, pessoal? Então, eu cheguei a ler esse daqui, mas eu acho esse segundo volume de Injustiça, né, do Injustiça 2, eu confesso que eu não estou gostando muito não, tá, pessoal? Mas se você gostou do primeiro volume, vai sair o segundo volume agora, que vai ter o casamento lá do Arqueiro Verde e da Dinah Lance. Batman Universo, tá? Esse eu tô pilhado para ir atrás. Infelizmente vai sair em capa dura, né? Então já é um banho de água fria também. É a primeira história do Batman escrita pelo Brian Michael Bendis. Eu acompanhei ele, né, na Marvel, toda a carreira dele na Marvel, desde que ele começou lá com Jessica Jones, né, até os últimos títulos aí que foi Defensores, e eu estou muito curioso para ver mais do Brian Michael Bendis na DC. E é uma história do Batman que está muito bem desenhada, tá? Eu dei uma olhada na arte, cara, gostei pra caramba. Eu tinha até anotado aqui quem era o cara que fazia a arte. É o Nick Darwin. Enfim, é uma arte muito legal, tá? Eu tenho até aqui a arte dele. Olha só, cara, como é que a arte tá maneira, pessoal. Tá bem legal a arte, ó. Nick Darrington, é isso aí, tá? Olha só que desenho irado, cara. Tá? Parece Cliff Chiang, cara, e a história tá muito legal pelo visto. Só pela arte esse cara já me ganhou, tá? Confesso para vocês que eu tô muito pilhado para ler esse gibi do Batman e Universo, que é o Brian Michael Bendis escrevendo. O Batman, pelo visto, vai passar por todo o universo DC. Parece ser uma história bem legal, tá? E aí a gente tem a antologia do Batman, né? Esses volumes da antologia, pessoal, são sempre dividem opiniões, tá? Por quê? As antologias é um formato que eu acho ideal para novos leitores. Por quê? Esse é um encadernadão de 368 páginas, é um encadernado grandão, grossão, tá? Mas ali dentro, pessoal, a gente vai ter algumas das mais importantes histórias do Batman, tá bom? Só que o que acontece? É só aquela história. Então, se por exemplo for o início de um arco, você vai ler e vai ficar pilhado para saber o que acontece depois, porque aí a gente já dá um salto no tempo e vai para uma outra história. Então são as principais histórias do Batman ao longo aí desses 80 anos, né, reunidas nesse volume. Então é um volume que, para quem tem acompanhado o Batman ao longo dos anos, é só repetição, é só republicação. Então é ideal para novos leitores, tá? Vamos ver se eu vou conseguir comprar essa edição aí do Batman Antologia, né? A capa é do Alex Ross, é bonita pra caramba essa capa. Aí a gente tem, ó, Batman, a Maldição do Cavaleiro Branco, tá? Confesso para vocês que não estou acompanhando, né? Eu espero que quando terminar alguém apareça nos grupos aí vendendo, que eu vou pegar a Maldição do Cavaleiro Branco. Eu fiz isso com Batman Cavaleiro Branco, deu certo. Eu fiquei esperando até o final. Geralmente o pessoal acaba de ler a minissérie e já bota para vender, e eu fui e peguei, tá? Mas tá lá, R$ 9,90. A gente vai ter também o Universo de Sandman, volume 3, John Constantine, Hellblazer. Olha só essa capa, cara, que maneira. É um bolo de aniversário com um monte de cigarro lá do John Constantine, tá? Essa é uma história que parece que vai estar bem legal, né? São 3 realidades alternativas com John Constantine diferente, né? Então, quem está acompanhando esses encadernados dele, vão ser 7 encadernados, esse é o número 4, é imperdível para quem quer fechar essa fase aí do John Constantine, tá bom? E aí a gente tem 100 balas, edição de luxo, volume 1. Né? Se você nunca leu 100 balas, como era publicado aqui no Brasil, tá? Já foi publicado, eu acho que encadernado também, e agora a gente vai ter essa edição de luxo. Nessa edição a gente vai ter as 19 primeiras histórias, são quase 500 páginas desse gibi 100 balas do Brian Azzarello e do Eduardo Risso. Tá? A arte muito boa, a história também é mirabolante, é uma história bem... não dá para dar muito spoiler, mas esse nome 100 balas é porque tem um agente especial, né, que ele tem uma maleta com 100 balas não rastreáveis. Então ele vai oferecer essas balas para a galera que tem problemas. Ó,
Você quer resolver o teu problema? Eu tenho aqui uma maleta com 100 balas, pode ir lá meter bala no camarada que você não vai ser pego pela polícia nem nada. Então tem um monte de dilemas que acompanham essa maleta aí dos 100 balas e é um material que vale muito a pena. Se você não pegou os encadernados anteriores, talvez seja legal começar a partir daí com a edição de luxo, tá? Ex Machina, edição de luxo também, volume 3, edição aí com 272 páginas. Não estou acompanhando Ex Machina, tá? Não tenho noção do que é, então não posso dar muitas dicas para vocês, tá? Aí a gente tem Decomposição, né? A Panini resolveu lançar logo a minissérie nesse formato de capa dura, tá? É um material que me lembra muito Zumbis Marvel, né? Há alguns anos atrás, nos anos 2000 ou 2000, teve umas histórias no universo alternativo da Marvel em que os personagens viraram zumbis, tá? Agora a gente vai ter isso sendo reproduzido na DC. Então a gente vai ter os zumbis da DC. Tá? Então vai ser um vírus zumbi meio tecno-orgânico lá, né? Eu estou muito curioso para ver esse material, cara. Já elogiaram esse material para mim, não tenho certeza, mas eu estou ansioso para conferir, né? Deve ser os Zumbis Marvel. Eu gostei até da primeira minissérie, depois eles foram estendendo, teve Zumbis Marvel 2, Zumbis Marvel 3. É meio impactante, né? Ver os heróis que a gente gosta de uma maneira tão diferente. Mas eu achei até uma história bem criativa para a época lá, pelo menos a primeira minissérie, depois começaram a explorar demais. Mas a da DC, de repente, vai ficar bem legal. Eu já escutei um amigo meu falando, me contando a história do primeiro volume lá, eu achei bem interessante, tá? DC Deluxe, Lanterna Verde, A Guerra dos Lanternas Verdes. A Panini tá publicando praticamente toda a fase, né, do Lanterna Verde, e essa daí, pessoal, acho que é o último encadernado antes da DC Renascimento, né? Então é o último encadernado antes dos Novos 52, desculpa, tá? Então vai ter ali Green Lantern lá do Geoff Johns. Essa edição se passa depois daquele O Dia Mais Claro. Então é a Guerra dos Lanternas Verdes aí, tá? Aí a gente tem a reimpressão do Batman, o Cavaleiro das Trevas, material que eu considero indispensável para qualquer fã do Batman, tá? Tem um grande problema aí, porque essa edição agora está bem cara, né? R$ 149,90, sendo que essa edição ela reúne as duas minisséries, Cavaleiro das Trevas 1, que é muito boa, e Cavaleiro das Trevas 2, que é bem controversa, tá? Teve gente que não gostou, porque o desenho do Frank Miller mudou muito, né? E a história também é muito criticada por conta disso, tá? Então a gente tem essas duas edições reunidas nessa edição de luxo. O valor tá um pouco salgado, confesso para vocês. Como eu já tenho, né, pelo menos dessa eu me livrei, tá? Aí a gente tem também a reimpressão de Batman, A Piada Mortal, né, a reimpressão de Crise de Identidade. Se você ainda não tem Crise de Identidade, é uma das melhores histórias da DC nos últimos anos. É uma história pesada, é uma história bem legal, cara. O desenho é do Michael Turner, tá? É um artista que já até faleceu e é uma edição muito legal, tá bom? Então se você perdeu, tente pegar essa edição aí. Também está com preço um pouco salgado, tá? R$ 94,90, mas é uma edição de 264 páginas. Aí a gente vai para os lançamentos de DC Kids e DC Teens, novo selo aí da DC. Eu tenho até aqui, ó, vou fazer o vídeo no canal, né, essa edição que é DC Kids, Querida Liga da Justiça, do Gustavo Duarte. Né, um formatinho bem legal e um material voltado para crianças, tá? Então a gente vai ter aí dentro do DC Kids Canário Negro, Combustão, tá? Comecei de baixo para cima, né? É da Meg Cabot, ela é escritora, ela foi responsável pelo filme O Diário de uma Princesa, né? Ela escreveu o livro O Diário de uma Princesa e ela tá escrevendo essa história da Canário Negro. Cara, eu acho que isso aqui é ideal para quem tem filho, tá, pessoal? Você poder apresentar os heróis da DC para os seus filhos e dar o melhor presente que você poderia dar para o seu filho, que é incentivar a leitura. Então, Canário Negro Combustão no selo DC Kids e no selo DC Teens tem a Arlequina Quebrando Vidraças da Mariko Tamaki. A arte desse quadrinho, pessoal, é muito boa. Então vai ser mais um título que eu com certeza vou atrás, tá? A gente vai ver aí uma reinterpretação da origem da Arlequina. A gente vai ter a Era Venenosa, o primeiro encontro com o Coringa, né, pela Mariko Tamaki.
E aí a gente encerra, né, os lançamentos aí de Marvel e de DC. Continuando aí no catálogo, a gente tem a coleção da Espada Selvagem do Conan, tem Mr. No, Crononautas, Walking Dead, tem todos os encadernados da Disney, né, para quem acompanha, Planet Mangá, né, que são os mangás aí que a Panini publica, tem um monte de mangá, tá? É mangá que não acaba mais, cara. E aí a gente chega ao fim desse catálogo, tá, pessoal? Vocês devem ter reparado que ao longo de todo o vídeo, aqui no cantinho, né, não sei se é aqui ou se é aqui, mas no cantinho aí do vídeo tem um link da Amazon. É o link de pré-vendas, tá, pessoal? Quem estiver mais ansioso aí para ler esses gibis aí que eu comentei no vídeo, corre lá no link da Amazon para você comprar, né, esses encadernados, e aí você aproveita, além de garantir alguns descontos, acreditem se quiser, na pré-venda, às vezes a Amazon garante a pré-venda com o menor preço, né, possível. Então ela já entra na pré-venda com desconto. Então fiquem ligados, eu estou sempre postando no Instagram do canal as promoções da Amazon. Então se você me seguir no Instagram, se você ficar sempre de olho lá nos stories, eu estou sempre postando essas promoções, tanto de action figures, né, Marvel Legends, que estão à venda lá na Amazon, como também os encadernados. Então fiquem ligados no Instagram do canal, @Toys&Travels. Beleza? Pessoal, e agora eu queria, né, deixar esse recadinho aí para vocês, perguntar se vocês gostaram desse formato de vídeo. Eu tinha feito há uns 2 meses atrás, eu fiz o checklist de maio e de abril, teve uma receptividade boa, acabou que junho, julho eu não fiz, não tive tempo de fazer, e agora estou voltando. Então, sempre importante que vocês deixem o seu feedback aí, eu quero saber se vocês gostaram desse formato de vídeo, se é um vídeo que eu devo fazer todo mês, comentando esses lançamentos, né? Então, aguardo os comentários de vocês. Se você já leu algum desses títulos, coloca a sua expectativa aí embaixo, né? Qual deles você vai pegar da Marvel, qual deles você vai pegar da DC, né? Ou você é o cara dos mangás, aproveita aí, ó, que eu não falei sobre mangá, você pode dar a sua dica sobre os mangás aí que vão sair em agosto nos comentários, beleza? Brigadaço por terem assistido, uma boa semana para vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Valeu, galera, tchau, tchau!